Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui. Hoje quero falar como tema da mensagem: buscai primeiro o reino de Deus. Devemos buscar primeiro o reino de Deus. Quero ler o texto de Mateus capítulo 6, verso de número 33, que diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nos versículos anteriores, o Senhor Jesus mostrando que os gentios também buscavam as outras coisas. Aí ele colocou essa conjunção e disse, mas buscai primeiro. Então o Senhor Jesus Cristo deixou claro o que nós devemos buscar. E também em primeiro lugar. Além de buscar, em primeiro lugar. Buscai primeiro, aí ele diz, o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha, Jesus não manda buscar uma esposa, um esposo. Jesus não manda buscar um emprego. Jesus não manda buscar estudos. Jesus não manda buscar nenhum tipo de formação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não manda buscar famílias. Jesus não manda buscar classes sociais. Jesus não manda buscar essas outras coisas. Ele até distinguiu, ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você tem buscado o reino de Deus? Você tem te dedicado? Quer buscar o reino de Deus? Eu te ensino o caminho. A obra missionária. A obra missionária é o caminho para você se firmar e buscar o reino de Deus. É a obra missionária que nós vamos anunciar o evangelho às almas que estão perecendo. É com a obra missionária que nós vamos nos envolver e nos preocuparmos com os missionários que estão na linha de frente. Hoje chegou a notícia, o nosso missionário Benevaldo, ele conseguiu, ele mora lá em Juruá, Amazonas, trabalhando com seus povos indígenas ali, e a casa que ele morava, o proprietário pediu, e lá não é como a cidade, eu quero a casa hoje, mas vem cá, não, eu quero a casa, pode sair. E ele foi procurar uma casa urgente para morar, conseguiu, graças a Deus, a mudança, conseguiu adquirir lá uma outra casa e mudou. Está construindo uma casinha para ele, em breve vai estar na dele, só que ainda não está pronta. Ainda vai bater a laje em algumas coisinhas, então deu tempo. E lá funciona dessa maneira. Missões vai te colocar nessa preocupação com os missionários. Nós colocamos a igreja para orar todos, vamos orar, precisamos ajudar. Missões vai te colocar a ofertar para esses missionários que estão lá na linha de frente, que largaram tudo, largaram o conforto da cidade, da capital, largaram o conforto do lar, deixaram as famílias. A esposa do irmão Benevaldo, a irmã Luciene, como se fosse uma filha para mim, o pai dela teve Covid e ela, imagina, ela lá longe. E eu falei, filha, se quiser vir, nós damos um jeito. Ela orou e falou, não, pastor, vou ficar. O pai, graças a Deus, venceu a Covid, ficou com algumas sequelas, teve um AVC junto, mas ficou com algumas sequelas. Mas no final do ano ela veio para um culto que teve e ela veio participar, no final do ano passado, nesse culto. Então vejam, deixou a família pela obra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Missões é isso. Deixa eu contar essa história aqui para vocês, de duas mulheres. No livro Quando Vem a Perseguição, John Pitt, diz assim, lá na página 102, compre esse livro se conseguir, para os seus filhos, muitas histórias missionárias, mostra o evangelho contra o comunismo, mostra o que é o comunismo no mundo, o que está acontecendo, o que os missionários sofrem contra o comunismo, coisa que jamais um crente pode se envolver com comunistas, não pode, crente jamais pode participar de partidos políticos comunistas, não pode, crente não pode votar em partidos políticos comunistas, tem que fugir disso, que o comunismo é contra Deus. Veja a história dessas duas mulheres. Muitos cristãos
não sobreviveram à provação de sofrimento e tortura. Estão sendo derrotados. Não. Houve a vitória apesar das lutas e das dores físicas. História de mártires na história da igreja testificam isso. Há poucos anos, 2 companheiras minhas missionárias também foram assassinadas no Laos. Uma delas era enfermeira e cuidou de mim quando eu estava no hospital de Kenglock com malária cerebral. Algumas semanas depois da minha saída do hospital, os comunistas do Vietnã do Norte atacaram a cidade. As 2 missionárias foram presas e amarradas juntas de costas, uma para a outra, com arame farpado. Pegaram as 2 missionárias, amarraram uma de costas para a outra, passaram arame farpado. Arame farpado tem aquelas pontinhas que fica penetrando e furando. Quando eu era menino, aprontando no terreno dos outros, a gente sempre se perfurava com arame farpado, aprontando, coisa de menino. Mas ali amarraram as missionárias. As 2 foram presas e amarradas juntas de costas uma para a outra com arame farpado. Foram jogadas numa sala e deixadas ali por 3 dias. Qualquer movimento que fizessem trazia-lhes dores terríveis. Não recebiam alimento nem água. Finalmente os soldados vietnamitas arrastaram-os para um terreno na cidade. O arame farpado fora movido de seus corpos e elas caíram exaustas no chão. Sabiam que iam ser fuziladas. Querem fazer um último pedido? Perguntou-lhes um dos soldados. Sim, disse uma delas brandamente. Nós queremos orar juntas. Muito bem, mas façam isso rapidamente, disse o soldado. Os habitantes daquelas cidades do Laos olhavam. Eles gostariam de livrá-las, mas nada podiam fazer. Apesar das terríveis dores em seus corpos, balbuciavam uma oração. Tentaram levantar-se, mas caíram de costas no chão. Então uma delas começou a cantar em voz débil. Há luz em minha alma hoje. A outra movia a cabeça tentando cantar também. Os espectadores ali gritaram. Salve a vida delas, são pessoas boas, elas nos falaram de Jesus. Isso enfureceu ainda mais os soldados vietnamitas e gritaram com o povo para que mantivesse calado. Finalmente, levantaram os fuzis e atiraram. Então, pegaram os corpos e puseram numa caixa de madeira e lançaram-os ao fogo. No entanto, a morte daquelas missionárias foi o início de um reavivamento. Muitos lausianos daquela cidade vieram ao conhecimento de Jesus Cristo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. O sangue dos mártires ainda é a semente da igreja. Os poderes das trevas estão se preparando para o último e terrível ataque contra a igreja de Jesus Cristo. A sua arma mais poderosa é enfraquecer-nos espiritualmente, perturbando nossos períodos de oração. Eles sabem que podem atacar livremente os cristãos que não oram. Senhor, ensina-nos a orar. Se você quiser trabalhar para Deus, nomeie uma comissão. Se você quiser trabalhar com Deus, organize um grupo de oração. Se você quiser trabalhar para Deus, nomeie uma comissão. Se você quiser trabalhar com Deus, organize um grupo de oração. Essas 2 mulheres buscaram primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus. Essa é a ordem do Senhor. Agora sabe como termina o verso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você toma a decisão de fazer missões, as demais coisas são acrescentadas. Quando você se coloca à disposição, Deus te dá plena saúde para você servir ao Mestre. Quando você se coloca à disposição financeiramente em abençoar a obra, Deus coloca mais bênçãos na tua vida, porque Ele conhece teu coração. E se você investir mais, Deus te dá mais. É assim que funciona. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas os gentios também buscavam, mas o reino de Deus não. Para mim e para você, tome sua decisão. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro, a obra missionária. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado por mais uma vez, ó Deus,
poder falar do Teu amor, do Teu poder e da obra missionária. Abençoa as famílias que estão assistindo e ouvindo, que o Teu nome seja glorificado. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.